Estamos iniciando mais um programa Semeando Saúde, porque nós entendemos que é através do conhecimento, né, que as pessoas podem tomar medidas de prevenção. Então hoje nós estamos vivendo num mundo globalizado, né, num mundo onde as alterações climáticas todos os dias são notícias que nos causam angústia, que nos causam medo, tragédias, mudanças climáticas, a temperatura cada vez mais aumentando. E hoje nós vamos conversar com a doutora Stephanie sobre, né, doenças da pele. Né? E para isso, primeiro, vamos conhecer um pouco da sua formação acadêmica. Fica à vontade, doutora. Obrigada, primeiramente, doutor Jorge. Obrigada pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui falando sobre o assunto que eu mais amo, né, sobre aquilo que a gente escolhe, né, trabalhar todos os dias, que é a dermatologia, as afecções da pele. Então, prazer, meu nome é Stephanie, sou médica dermatologista, tenho minha formação médica aqui pela PUC, né, de Goiás, e a formação em residência médica no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Hoje sou credenciada, né, pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e é um enorme prazer estar aqui dividindo um pouquinho da minha experiência com vocês. Oi, muito bom, sabe por quê? Porque hoje nós vamos falar de prevenção, né, das doenças da pele. Né? E para isso nada melhor do que alguém que ama aquilo que faz, porque tudo na nossa vida, quando nós fazemos com amor, tem uma grande diferença, né? Porque trabalhar, né, naquilo que a gente gosta de fazer, de proteger a vida das pessoas, de sempre colocar, né, o ser humano em primeiro lugar, é muito bom. Né, mas, né, se conselho fosse bom, era vendido. Mas aqui eu quero insistir. Ouçam os conselhos, né, que nós vamos estar ouvindo aqui, porque eles podem ser fundamental, para que você possa evitar muitas doenças de pele. Inclusive, né, a doença que é mais frequente hoje no mundo, que é o câncer de pele, né, doutora? E para iniciar, né, eu queria falar quais são as principais, né, medidas, né, que o nosso telespectador deve tomar, né, na prevenção nesses tempos modernos, nesses tempos de alterações climáticas. Sim. O que está acontecendo nesse nosso mundo? Faz um resumo para nós aí, doutora. Nos orienta, né, nos ajude. A oportunidade de estar aqui é muito importante para a gente plantar justamente essa semente da prevenção, que é a dificuldade que a gente encontra hoje nos consultórios. Infelizmente, né, o câncer de pele é hoje predominante aí dentro, né, os tipos de câncer o mais comum aqui no Brasil, principalmente se tratando das nossas características climáticas, né? Como bem, né, o senhor disse, isso tem sido acentuado pelas mudanças climáticas e em consultório, infelizmente, a gente já pega casos extremamente avançados do paciente, às vezes, que menosprezou aquela lesão, que achou que era somente um machucadinho e que aquilo não cicatrizou e ficou anos ali à frente, ou às vezes daquele paciente que infelizmente demorou mesmo até acesso a uma consulta com um médico especialista. Então estar aqui hoje falando sobre isso faz com que a gente chegue até vocês, com que a gente possa trazer essas informações. E as medidas de prevenções mais importantes que a gente às vezes insiste é a evitar essa exposição solar, principalmente nos períodos mais de maior incidência das radiações, né, ultravioleta, que a gente sabe que é entre aí 10 da manhã e as 16 horas, porém, a gente tem notado que antes das 10 a gente já tem um sol bem quente. Exatamente. E dentro dessas medidas, quais as suas principais orientações com relação a protetor solar, a filtro, ao uso de chapéu, o que fazer para poder, o uso também, né, dessas camisas de proteção, né, o V que se fala, Sim. Tudo isso é válido? O que na realidade é o ideal para que a pessoa possa tomar esses cuidados? Bom, tudo isso é muito válido, né? Podendo evitar essa exposição, que seja evitada. Para aqueles que não podem, ou por, às vezes, um período de lazer que vai às praias, temporada de Araguaia, né, pra gente aqui, ou às vezes por atividades laborais mesmo, né, pelo trabalho que é um trabalho de exposição solar, o que a gente orienta? Então, principalmente, as barreiras com os protetores solares, né, as barreiras químicas, que hoje a gente tem uma gama, assim, muito diversificada, com, graças a Deus, maiores acessos até financeiros, né, com protetores solares mais acessíveis. Temos as barreiras físicas, que inclui óculos de sol, chapéus, que inclui as camisetas, né, de fotoproteção, que também são extremamente acessíveis. Como eu falo para o paciente, às vezes é muito mais fácil estar ali com a camiseta fazendo a proteção física do que essa tentativa de lembrar mesmo, de retocar o protetor solar. Então, fazendo essas medidas, a gente já evita, assim, grande parte dos tipos de câncer de pele, apesar que sabemos, sim, que a alimentação tem o seu
fator presente, que o fator genético existe, porém nos cânceres de pele ele é bem menor do que o fator ambiental. Hoje em dia a gente fala que 5 a 10% desses pacientes têm o componente hereditário mais importante, mas assim, dentro da minha especialidade, o fator ambiental é determinante. Estamos aqui, né, falando sobre doenças de pele com a doutora Stephanie. Doutora Stephanie, é fake ou é fato? Né, os profissionais dizem, os leigos dizem que durante essa exposição solar, né, que ela vai, né, o risco do câncer de pele vai se acumulando e aumentando durante a vida? Sem dúvidas, doutor Jorge, a gente sabe que... Há uma memória nas células? A gente sabe que o fator da exposição solar, ele é cumulativo. Então, principalmente com as nossas crianças, a gente precisa ter essa cautela bem mais importante de estar replicando. Eles geralmente quando estão nas piscinas ou na praia, eles ficam o tempo inteiro ali mergulhando, né? Então, essa cautela de estar ali replicando o protetor solar. Por quê? Porque se sabe que ao longo da vida, e hoje com a expectativa de vida cada vez maior, a gente tem esse fator somatório que às vezes é culminar num câncer de pele ou melanoma, né, que é a nossa maior preocupação, ou os não melanomas, que o paciente vai apresentar lá no futuro. Então, sim, é verdade. Quando procurar orientação médica, quais os principais sinais, quais as principais lesões, quais as principais características dessas lesões? Sim, então o que eu oriento o paciente? Dentro da dermatologia é difícil o paciente fazer um diagnóstico, né? Por quê? Porque às vezes ele já tem uma pinta antiga que já acostumou com ela e às vezes não vai ali se atentar, né, para uma modificação. Então, como a gente faz a rotina cardiológica, né, os check-ups anuais com as outras especialidades médicas, eu oriento uma vez ao ano estar indo ao dermatologista, primeiro para a gente poder fazer esse exame físico e de fato ali achar possíveis lesões pré-malignas ou malignas, onde a gente já pode fazer uma intervenção. Mas o mais importante em casa, nesse autoexame, é o quê? Observar o exame físico ali, se olhar no espelho, olhou aquela lesão que existia antigamente, mas que mudou de características, uma lesão que não cicatriza, uma lesão que se tornou assimétrica, né, que a gente sabe ali, mudou a forma, uma ferida ali que começou a sangrar, não banalizar, não às vezes pedir um conselho para o amigo, ou chegar às vezes pedindo uma medicação ali, uma pomada, né, uma medicação tópica no balcão da farmácia, porque isso a gente sabe que retarda, e retardar, infelizmente, gera sequelas em primeiro lugar, sequelas físicas que depois culminam em sequelas emocionais, né, por conta das cicatrizes, ou às vezes no caso do melanoma, um câncer extremamente agressivo, o risco de metástase. Ou seja, na dúvida, procure orientação médica. Olha, isso pode salvar a sua vida. Né? Faça, né, uma reflexão daquilo que você... E procure, né, sempre orientação médica, porque como foi colocado aqui pela doutora Stephanie, olha, manchas assimétricas, ou seja, porque é aquela mancha que não está bem redondinha, ela extrapola, ela começou a mudar, né, ela começa a aparecer vasozinhos ali, mudar de cor, né, ficar mais elevada, mudar as características, de repente ela começa a sangrar, ou seja, ou melhor, para não ter dúvida, né, pelo menos uma vez por ano, procure um dermatologista, né, ou seja, faça um exame completo, né, porque aí você pode fazer um diagnóstico mais preciso. Né, porque o diagnóstico preciso de um câncer de pele, ele só pode ser confirmado, né, e muitas das vezes as características são muito muito próprias dele. Você pode até falar assim, isso aqui é um câncer de pele, né, um câncer de pele espinocelular, base celular, pelas características, mas só pode ser, né, realmente feito o diagnóstico pela biópsia, né, doutora? E Sim. Quando você indica essas biópsias? Então, hoje a gente tem, graças a Deus, né, os recursos tecnológicos ao nosso favor, né, e temos aparelhos, hoje a mão da dermatologia, a gente tem um aparelho que chama dermatoscópio, onde a gente tem uma ampliação e características dermatoscópicas que melhoraram muito esse diagnóstico precoce. E através disso a gente já consegue indicar ali as biópsias excisionais, que é conseguir tirar a lesão toda, a própria lesão já é mandada em bloco já para análise e o próprio diagnóstico é o tratamento.
tratamento, né? Tirando com margem de segurança e permitindo que já feita somente depois do acompanhamento ao longo dos anos, né? Então, hoje em dia a gente já tem esses recursos ao nosso favor, mas o diagnóstico preciso é feito através do estudo mesmo da anatomopatológico, né? Do estudo mesmo celular para diagnóstico do câncer de pele. Quando você tem experiência, né? Eu tenho a certeza que a doutora que acerta mais de 90%. Né, mas é necessário realmente fazer a biópsia. E como ela colocou, na maioria desses casos, ou seja, quando se trabalha com segurança, ela já faz a própria biópsia, é um tratamento. Aí depois, no laudo, vem lá margens livres, aí a paciente pode ficar tranquila que ela já está, né, curada daquela lesão. É lógico que ela tem que ficar, não é porque tirou uma lesão que ela não corre risco de desenvolver outra, né, doutora? Qual o índice de reincidência desses casos? Depende, sabe, doutor Jorge, porque depende desse subtipo, né? A gente sabe que, por exemplo, o mais comum deles, a gente vai ter o carcinoma base celular. E dentro do carcinoma base celular, a gente tem as variantes, que são mais recidivantes e são variantes histológicas, né? Então, por isso é importante fazer biópsia, porque esse laudo, colocando o subtipo, faz com que a gente determine quem vai ser esse paciente que vai ser necessário um rastreio mais estreito de tempo e quem vai ser esse paciente onde a gente fica um pouco mais tranquilo, né? O carcinoma espinocelular, a gente já sabe que é um subtipo que a gente precisa ficar ali mais atento, e principalmente o melanoma, porque fora o estudo histológico, a gente vai ter que pensar em sítios de metástases, né, investigar com outros exames de imagem, né, para que a gente de fato traga esse paciente para uma zona de segurança. Por isso é tão importante essa consulta, porque é muito difícil a gente transferir essa responsabilidade para o paciente, né? A gente pede para que ele tenha essa atenção com o próprio corpo, do autoexame, mas, ao mesmo tempo, como são pacientes com pele muito danificada pelo sol, a gente vai ter ali, entre meio, melanoses solares, queratoses seborreicas, que são todas lesões benignas, sem potencial de malignização. Então, fica difícil, às vezes, aquele paciente que teve uma exposição solar, né, como a gente tem uma paciente de zona rural, paciente que exerce atividade de bastante exposição solar, que ele consiga, naquele entremeio, identificar o que a gente chama, inclusive isso é catalogado mesmo em livros, de patinho feio, aquela lesão que se destoa das outras. E isso é uma forma até de explicarmos para o paciente, olha, se algo ali te chama atenção de novo, ou que houve modificação de algo antigo, nos procure, porque é uma tentativa da gente poder fazer esse diagnóstico mais precoce possível. Espero que tudo isso possa contribuir, né? E se você conhece alguém que tem uma lesão que está diferente, oriente a procurar, né, um médico, né, um médico que tenha realmente conhecimento na área. Nós temos uma mania muito feia na nossa vida, de achar que as coisas ruins só acontecem com os outros e que tudo é normal. Mas, infelizmente, também, um dia, né, pode bater na nossa porta e nós temos uma surpresa desagradável. Quero aqui, doutora, sair um pouco, né, do câncer de pele, né, e quais são as principais outras doenças, né, de pele que podem ser prevenidas e mais comuns nos dias de hoje? Nós temos diversas doenças hoje, né? A dermatologia cursa aí com 3.500 doenças catalogadas, né? Mas a gente sabe que na nossa rotina de consultório, a gente tem uma demanda extremamente elevada nos casos de acne, né? Nossa doença aí, 90% dos nossos adolescentes em algum momento da vida vai apresentar. Hoje, com a implementação, né, dos chips da beleza, né, com as terapias hormonais, a gente tem tido no consultório o aumento da busca de mulheres, né, ou homens também, com quadro de acne também, num perfil etário que não era tão comum de se ver. E que eu falo para os pacientes, hoje a gente está falando, hoje não, já tem muitos anos, uma doença que tem cura. E muitas das vezes ela é banalizada, como se fosse assim, olha, isso é algo da vida, é uma etapa da vida que você é obrigado a viver. Me ajuda aqui, doutora, a traduzir isso aqui, né? Porque, falar acne, né? Quem sabe o leigo não vai nem poder entender. É aquela espinha, né? A espinha, né? A famosa espinha ali. E tem gente que tem muita, né, doutora? Ixi, muito. Principalmente o adolescente, mas hoje tá fugindo dessa área. E hoje, né, com os novos avanços da medicina, né, a maioria são curáveis, né? Sim. Tem tratamento. Quanto mais cedo a gente intervir, né, ou com as terapias tópicas, que muitas vezes, né, os tratamentos, as pomadas, né, uma rotina mesmo ali de cuidados com a pele, a gente consegue, mas, assim, em casos mais graves e importantes, intervir com as medicações orais, com excelentes resultados e sabendo que os adolescentes sofrem bullying nas escolas, muitos adolescentes acabam
precisando de uso de psicotrópicos ou, às vezes, de uma ajuda psicológica. Hoje eu tenho pacientes que estão internados em clínicas psiquiátricas por bullying. Então, eu falo que é inaceitável hoje a gente ter uma medicação que cura a acne e a gente poder proporcionar isso para o paciente, mas, às vezes, o que retarda mesmo é essa procura ao consultório médico, né? Fora as outras doenças que a gente teve avanços, assim, absurdos, como psoríase, né? Com os adventos dos imunobiológicos, né? As medicações injetáveis que estão disponíveis pelo SUS. É uma doença que eu falo que de todas talvez seja a que mais mudou o estigma nos últimos anos, da minha especialidade, porque era um diagnóstico que a gente dava com sofrimento, às vezes ali, porque o paciente sofria com o estereótipo da doença, e que hoje a gente pode ofertar para o paciente terapias onde ele vai devolver qualidade de vida, vai devolver ele as atividades de trabalho, a vida social, que ele às vezes ficava recluso. Doutora, um papo agradável, né? Obrigado. Mas assim, quais os principais assim, mitos com relação à dermatologia? O que é fato, o que é fake na dermatologia? O que a paciente pode realmente ter segurança de poder fazer isso aqui? Realmente é verdade, isso aqui não. São muitos mitos dentro da dermatologia. Eu falo que hoje em dia nós temos um amigo e ao mesmo tempo um inimigo, que são as redes sociais, e isso faz com que esses mitos se propaguem, né? O mais importante que eu acho é a gente ter um profissional de confiança para que a gente possa estar esclarecendo essas dúvidas. Em relação, principalmente, aquela questão onde o paciente fala, não, mas tem que tomar sol, né, para a gente poder ter essa vitamina D. A gente fala que tem os períodos dessa exposição. Hoje a gente tem também como ter acesso, né, a disponibilizar essa vitamina D com as medicações orais, né, com a suplementação. E fora isso, principalmente, a nossa maior dificuldade é o quê? A autoprescrição das medicações. Que a pomada, como às vezes banalizado, porque não, vou passar só um creme, e necessariamente isso é tratamento, né? Então, o próprio hidratante ali, que às vezes é um mito como se fosse um cosmético, na doença como dermatite atópica, né, nos eczemas, ele é a base fundamental de tratamento, que é a hidratação da pele. Então, desconstruir esses mitos, a gente tem, graças a Deus, a rede social para nos dar voz, mas ao mesmo tempo tem, às vezes, as pessoas que vão disseminar mitos que só nos atrapalham. O doutor Google está comandando aí, né? O paciente, a hora, quer saber mais do que o doutor, né? Exatamente. Né? Então, tome cuidado com relação a isso. Mas, graças a Deus, se por um lado, né, a tecnologia tem criado nessas dificuldades, né, eu falo também que houve grandes avanços em termos de tratamento, né? Quais são esses principais avanços? Os nossos principais avanços são, hoje a gente tem as terapias aí com laser, né, podendo tratar cicatrizes, podendo tanto na parte estética, cirúrgica e clínica, devolver para o paciente curas, tratamentos que até antes a gente não tinha. Fora isso, como eu disse, as medicações, essa classe de medicações imunobiológicas, né, que trazem para o paciente nas doenças mediadas, né, pela imunidade, que a gente chama de imunomediadas, como a psoríase, né, a dermatite atópica, uma perspectiva de vida que a gente não tinha antes, né, e fora isso, né, eu falo que a gente tem uma constante atualização no mundo da estética, né, que contra o fotoenvelhecimento, né, podendo recuperar a autoestima do paciente, a autoconfiança, que aí sim temos tanto os preenchedores, os bioestimuladores de colágeno, as terapias a laser, né, com radiofrequência, é um mundo aí... Dá para ficar mais novo, doutor? Temos bastante recursos com isso. Oh, que bom, né? Que bom que nós estamos caminhando cada vez para uma saúde de mais qualidade. Doutora, nós estamos chegando no final do nosso programa, agradável, muito obrigado. Eu acho que nós temos que esticar isso no futuro, fazer outros programas para poder ainda ampliar esse leque. Ficou muita coisa para poder ser falada, mas parabéns, gostei muito. E as suas considerações finais, doutora Stephanie? Bom, eu quero muito agradecer a oportunidade, né, de estar aqui conversando, como eu disse, sobre aquilo que eu mais amo fazer, que é a dermatologia, e a oportunidade de levar até vocês um pouquinho dessa informação. Eu acho que se a gente conseguir sair aqui hoje, né, desse bate-papo, né, deixando assim
duas grandes informações. Primeiro, usem filtro solar, por favor, e procure o médico. Procure, às vezes, quem tem acesso ao médico generalista, quem pode ter acesso ao médico especialista, né, os dermatologistas, para que a gente possa fazer um diagnóstico precoce. Muda tudo. Muda, como eu disse, as sequelas, muda os prognósticos e a gente pode ter, de fato, aí falar numa palavra chamada de cura, né? Hoje a gente fala muito sobre o câncer de pele, sobre a nossa campanha, o Dezembro Laranja, né? Isso. Que acontece todos os anos, no mês de dezembro, para que a gente possa trazer um pouquinho das informações necessárias, pois vivemos num país tropical, a gente vive em uma área de 2 grandes extremos climáticos, né? Goiânia com hoje, né, um período mais chuvoso, um verão intenso, mas depois um período mais seco, onde a gente tem mais as dermatites presentes. Então, estar aqui falando faz com que essa informação chegue até vocês e que possa nos procurar e a gente possa ajudar vocês a tratar as doenças. E assim, estamos concluindo mais um programa Semeando Saúde, semeando sementinhas de conhecimento para que você possa, né, buscar, né, caminhos para poder promover, né, prevenção e até mesmo diagnóstico, inclusive de câncer de pele. Né? Eu tenho a certeza, eu sempre digo, qual que é o preço de uma vida? Né? E se fosse um filho seu, ou seja, então eu tenho a certeza que com esse programa diagnósticos vão ser feitos e vidas vão ser salvas, porque essa é a nossa missão, de cuidar das pessoas, sempre com muito amor, né, e com muito carinho. Né? Um grande abraço a todos e até a próxima.